Pessoal, como o Fabrício apresentou, né, eu sou Elisa, sou professora aqui da casa, do Departamento de Ciência da Computação. Atualmente, eu sou coordenadora acadêmico-pedagógica do NEAD. Pela programação, vocês podem ver que, na verdade, era a professora Marise que estaria fazendo essa apresentação inicial, mas ela se encontra no encontro de coordenadores UAB, e ela só chega hoje à noite. E a gente realmente já tem essa praxe de quando ela está viajando, eu a represento nos eventos. Tá? Então, na verdade, nesse momento, eu queria desejar, né, aliás, inicialmente dar as boas-vindas a todos vocês. Tá? É um prazer realmente recebê-los aqui. É muito bacana a gente ver, né, o processo funcionando, a gente acompanha os processos de seleção, de repente a gente vê todo mundo aqui. Então, obrigada por terem vindo. Eu sei que a gente veio de longe, aí, o pessoal de Campo Belo, o pessoal de Itamarandiba e Barroso. Eu tentei decorar os polos ali antes, mas já vi que eu não consegui, né? Na verdade, eu acompanhei o processo e daqui a pouco vocês vão ver que nós temos vários cursos no NEAD, então eu tento acompanhar um pouco, né, todos eles, desde o começo até lá no final, quando vocês estiverem aí defendendo o TCC, se Deus quiser, eu vou estar aí também acompanhando, ok? Para a gente começar, eu primeiro gostaria de passar um filme, tá? É pequenininho, para vocês. Alguém aqui já fez um curso à distância? Primeiro a pergunta é essa. Algum curso à distância? Ah, ótimo. Agora, alguém já fez um curso aqui com a gente, no NEAD? Então, acho que vale a pena, pelo menos minha apresentação vai ser interessante no sentido de apresentá-los, tá, ao NEAD, e realmente desejar boas-vindas em nome da UFCJ, né, como um todo. Então, primeiro, eu vou passar esse vídeo, tá? Tem a nossa reitora, a professora Valéria, e depois tem a professora Marise Santana também falando um pouquinho, e logo depois eu também complemento um pouco. Fundada no ciclo do ouro, a cidade de São João del Rei possui um rico patrimônio artístico e cultural. Um dos orgulhos de sua comunidade é a Universidade Federal de São João del Rei. A trajetória dessa universidade começa em 1987, quando, atendendo a um antigo sonho do presidente Tancredo Neves, o governo federal implantou a Fundação de Ensino Superior de São João del Rei, a FUNREI, que nascia com a fusão da Fundação Municipal e da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras. O crescimento da universidade em todos os setores levou a FUNREI em 2002 a se transformar em Universidade Federal de São João del Rei. Nascia assim a UFSJ. A Universidade Federal de São João del Rei está situada hoje em 6 campi. Estamos em 4 cidades de Minas Gerais, em regiões distintas. A sede é em São João del Rei. Estamos também em Divinópolis, Ouro Branco e 7 Lagoas. Oferecemos 46 cursos de graduação presenciais, totalizando 13 mil alunos, e mais 4 cursos de graduação à distância, totalizando quase 7 mil alunos. O nosso quadro de servidores é composto por servidores bastante qualificados. Dos 740 professores que temos hoje, em torno de 480 são doutores ou pós-doutores. Os nossos técnicos administrativos, também muito qualificados, são em torno de 460. Nós oferecemos vários cursos de pós-graduação devido à qualificação do nosso quadro de servidores. São 17 mestrados e 4 doutorados e vários outros cursos de graduação, de pós-graduação estrito sensu. Nós buscamos oferecer uma educação pública, gratuita e com bastante qualidade. Além disso, inclusiva, ao oferecermos vários cursos noturnos e também termos um programa intenso de bolsas para assistência estudantil. O NEAD é o Núcleo de Educação à Distância aqui da UFSJ, que foi criado e institucionalizado em 2008.
a partir de uma experiência que tivemos no consórcio Proformar, para a oferta de curso de pedagogia à distância a professores de redes municipais de ensino, com mais 5 instituições parceiras. E também com uma adesão que fizemos ao edital número 1 da Universidade Aberta do Brasil, lançado pelo MEC, para que as universidades federais pudessem desenvolver essa modalidade de ensino. Atualmente, o NEAD oferece cursos de nível de graduação, pós-graduação, lato sensu, mestrado, extensão e aperfeiçoamento. Descritos a seguir: cursos de pós-graduação lato sensu, educação empreendedora, práticas de letramento e alfabetização, mídias na educação, matemática, gestão pública municipal, gestão pública, gestão em saúde, cursos de graduação, administração pública, matemática, pedagogia e filosofia, curso de mestrado profissional, Profemate, matemática, cursos de extensão e aperfeiçoamento, formação de conselheiros municipais em educação, formação de tutores, formação de professores e técnicos administrativos. Em 2009, nós tivemos uma experiência muito importante, que foi a oferta de um curso de pós-graduação lato sensu em dependência química a servidores do Estado que atuavam nessa área, numa parceria que foi feita com a Secretaria de Esporte e Juventude. Também oferecemos a professores da educação básica cursos de aperfeiçoamento em educação ambiental e relações étnico-raciais. Atualmente, nós somos responsáveis em Minas pela capacitação de conselheiros municipais de educação nessa modalidade de ensino à distância. Esses cursos são ofertados em vários polos de apoio presencial, sendo 22 no estado de Minas Gerais e 27 no estado de São Paulo. O NEAD foi criado com o objetivo de desenvolver uma cultura da educação à distância aqui na UFSJ e na nossa comunidade, além de desenvolver cursos de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento, capacitando também professores, tutores, alunos e funcionários no âmbito do ensino à distância. Temos também como objetivo desenvolver pesquisas nessa área de ensino, tentando aprimorar os nossos cursos e as nossas ações. Hoje isso já está concretizado com o grupo de pesquisa em ensino à distância da UFSJ, a GPAD, que está cadastrado no CNPq. Para implementar esses objetivos, o núcleo conta com uma estrutura organizacional que contempla, além da coordenação geral, 3 grandes coordenações. A Coordenação Tecnológica COTEC trata do desenvolvimento e aplicação de ferramentas tecnológicas para a operacionalização do processo de EAD. A Coordenação Acadêmico-Pedagógica, COAP, compete tratar, sobretudo, dos aspectos pedagógicos dos cursos ofertados pelo NEAD, no que diz respeito à implementação, avaliação e execução dos projetos de EAD. A Coordenação de Mídias, COMID, é responsável pela elaboração dos recursos didáticos, seja material impresso, virtual ou mídias digitais. Com o propósito de contribuir para o processo de implementação da educação à distância no país, o NEAD-UFSJ se configura como um espaço para aprender algo novo, ampliar conhecimentos, vencer desafios e contribuir para uma sociedade melhor. Mais informações, acesse o nosso portal. Pessoal, então eu acho, né, esse vídeo eu gosto dele porque mostra, já dá uma visão, né, a professora Valéria apresenta um pouco a UFSJ. Como ela disse, né, a UFSJ está presente em são 3 cidades, né. Aqui, a gente tem aqui no Santo Antônio, tem Dom Bosco e tem no Setã. O NEAD, ele fica aqui, nesse prédio, inclusive, é o 4º andar, tá? Então, deixo o convite a todos a conhecer aí o nosso prédio, apesar de que, vamos ver, se Deus quiser, até o final do curso de vocês, a gente já vai ter o prédio nosso, no Dom Bosco, mas está em processo de construção e tudo, tá? Então, na verdade, muita coisa até que foi dita, eu vou repetir aqui um pouco, vou abrir aqui, mas de forma rápida, só para vocês
conhecerem. E se tiverem alguma dúvida, a gente pode me parar, pode perguntar, tá? Então, na verdade, né, como disse a professora Marisa, desde 2008, tá? Foi institucionalizado o NEAD aqui na universidade. Então, e ele já foi avaliado e tudo mais, então realmente está consolidado e a gente tem aí uma gama de cursos bem abrangente hoje, tanto em graduação, pós-graduação e tudo mais. A gente tem 3 grandes coordenações, tá? Na verdade, a coordenadora geral é a professora Marise, a COAP, que é a primeira que atualmente eu sou coordenadora, o COTEC, a coordenação de tecnologia, responsável por toda a parte de manter a plataforma no ar, né? A senha de vocês, o acesso de vocês, o material didático, colocar toda a parte tecnológica. Atualmente, o professor do Departamento de Ciência da Computação, o professor Fernando, que é o responsável, e a COMID, coordenação de mídias, responsável pela criação em si de todo o material didático, tá? Tanto impresso, quanto o material que vocês têm acesso pela plataforma também. Claro, com a participação de professores, né? Lá a gente tem uma equipe grande de designers que torna o material mais interessante para vocês, tá? Então, aqui para vocês conhecerem, a Mirtz, atual coordenadora de mídias, a Marise, a professora Marise, e a gente tem até o pró-reitor ali, o professor Marcelo, que é o atual pró-reitor de ensino, ok? Aqui eu trouxe umas fotos, né, quando foi inaugurada, que na verdade ainda era o professor Elvésio, tá, o reitor, nosso atual prefeito aqui de São João del Rei. E, por fim, uma das nossas capacitações, que a gente sempre tem capacitação, tá? Todos os nossos tutores passam por vários cursos de capacitação, além dos professores. Então, a gente está sempre tendo evento aqui, de alguma forma, né, para trazer tantos alunos, quanto os professores, quanto tutores, quanto coordenadores de polo. Tá? Então, a gente tem todo esse trabalho aí envolvido. Esses aqui são, né, exemplos de materiais didáticos, tá, produzidos no NEAD. Bem, e aí, aqui a gente tem a nossa plataforma, porque além da gente ter todos esses cursos, também nós somos responsáveis pelo portal didático dos cursos presenciais. Então, os cursos da universidade, eles têm possibilidade de ter essa plataforma, né, dos alunos acessarem essa plataforma, dos professores colocarem materiais, e esse trabalho também é feito pelo NEAD. Tá? E hoje é muito usado. Né? Esse aqui, eu sei que a gente acabou de ver um mapa, mas esse é o mapa atual assim, da semana. Então, na verdade, a atuação hoje nossa, tá? Então, ali a gente tem, né, curso de graduação, especialização e aperfeiçoamento, e aí vocês podem ver as bolinhas aí, né, distribuídas pelo estado de Minas e pelo estado de São Paulo. Tá? Então, é hoje onde a gente atua no NEAD, com os nossos cursos. Ok? Bem, os nossos cursos de graduação, vocês viram aí no vídeo, mas a gente tem matemática, então, tem lá o site, tá? A gente está refazendo o site. Eu acredito que até o final do mês aí a gente já tem final do mês não sei, mas até o final do ano com certeza, a gente terá o site novo do NEAD, então provavelmente vocês já vão ver aí com uma carinha diferente, mas o conteúdo vai estar. Administração pública, tá? Então curso de graduação também. Pedagogia, a gente tem o curso presencial e a gente tem o curso à distância. Matemática também e filosofia também, tá? Então, filosofia também a gente tem, tanto à distância quanto presencial. Curso de pós-graduação, tem matemática, especialização em matemática, práticas de alfabetização e letramento, educação empreendedora, mídias na educação, atualmente eu coordeno esse curso, tá? Gestão municipal, então tem o site também de vocês, gestão em saúde e a gestão pública em saúde. Ó, acho que ficou repetido, né? E cursos de NEAD de aperfeiçoamento. Até interessante porque quando a gente fez esse vídeo esse ano, mas a gente está sempre ali, né? Colocando coisa nova e curso novo. O curso de aperfeiçoamento em educação no campo, tá? Está começando agora, é um curso novo também. Então, é um curso novo que está começando agora. Ok? Além de aperfeiçoamento de culturas e história dos povos indígenas, também um curso novo, que está sendo iniciado por agora. Tá? O de educação indígena,
Educação indígena foi no começo de novembro e educação no campo semana que vem, que inicia. Então está tudo aí fresquinho, né? Começando. Cursos de extensão, a gente tem formação continuada de conselheiros, já tivemos uma versão, já estamos na segunda oferta, tá? Que também está em vigor, essa oferta do curso de conselheiros. Bem, então assim, vocês podem ver que a gente tem uma gama bem grande em relação a cursos, e a gente tem muita gente trabalhando com a gente, né? Em termos de professores, em termos de tutores, em termos de coordenadores. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque realmente a gente já tem aí uma experiência com educação à distância, a gente já tem realmente, né, uma forma de trabalhar que está dando certo, que vem dando certo. É claro que a gente sempre muda, a gente sempre está tentando melhorar e torná-la, né, de uma forma mais tranquila. Eu vi que muita gente já fez o curso à distância, até a ideia hoje era falar de fundamentos da EAD, pela professora Marise. Mas a gente tem optado até por apresentar o NEAD, ainda mais aqui que eu vi que o perfil de vagas, eu não conheço o NEAD ainda, né? E a gente tem depois a professora Patrícia, que vai ministrar a disciplina de Introdução à Educação à Distância, então eu tenho certeza que vocês vão estar bem servidos com a professora. Bem, gente, quem é de São João? Então tem muita gente aí para conhecer São João hoje, né? Termina aqui, pega o trenzinho Maria Fumaça, vai em Tiradentes passear. Eu nunca fiz isso, estou morando aqui já tem anos, mas sempre que chegam as visitas, as minhas visitas vão de trem e eu vou de carro buscar. Então eu nunca fui. Mas de todo jeito, indico o passeio a todos. Tem muita coisa bonita na cidade também, né? Aproveitem o UFCJ, aproveitem o curso. Né? Eu acho que tem muito aí a contribuir para a vida de cada um. O que vocês precisarem, podem contar comigo, especificamente no NEAD, mas com toda a equipe que está lá envolvida, que vocês podem ter certeza que são várias pessoas. Eu ia puxar o Sávio ali para apresentar também a vocês, depois o Fabrício faz isso, que é o secretário, que normalmente vocês vão ter um contato bem grande, né? Tanto com o Fabrício, quanto com o Saulo, quanto com o Sávio. Tá? Vocês estão muito bem servidos aí na equipe. Gente, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. O professor Fabrício agora vai apresentar o curso e dar continuidade aí a toda a apresentação. Tá? Obrigada. Bom, pessoal, vamos começar a segunda parte agora. E a minha apresentação ela tem também duas partes. Tá? Tem uma parte que eu vou falar sobre a motivação do curso de gestão pública, ou seja, por que esse curso ele surge como modalidade de especialização, qual que é a preocupação do governo e por que a CAPES realmente ela tem incentivado e que tem fomentado esse curso, né? Porque, como todos nós sabemos, nós fizemos esse curso, vocês acabam que vocês não têm nenhum gasto com o curso, porque quem é que está financiando, a CAPES é que acaba financiando esse curso com bolsas para os professores e também pagando todo o material e toda a nossa estrutura. Bom, esse curso de especialização, então nós temos aqui, todos aqui são funcionários públicos, né? Quem é que é funcionário público aqui? Todo mundo. Né? Então isso aqui não é novidade para ninguém, tá? Então nós temos alguns pontos que são importantes, claro que atrás disso nós temos muitos outros, esses aí são os maiores. Nós temos alguns pontos que acabam motivando a criação desse curso de gestão pública. Então alguns aqui que eu listei, que foi o princípio básico da economia, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de qualidade fiscal, a lei de licitação e os princípios de sustentabilidade. Tá? E a gente começa a perceber o que essa lei tem com a questão da gestão, né? Até onde que nós temos uma lei para cumprir, até onde que nós temos aí uma gestão para que possamos fazer, né? Porque, na verdade, gestão não é cumprimento de lei. Né? Nós temos que fazer a gestão dentro da lei que está nos engessando. E, ao mesmo tempo, a lei que está nos engessando acaba sendo a nossa liberdade de trabalho. Tá? E aí, no final, vocês vão acabar entendendo isso. Princípio básico da economia.
Todos os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Bom, para os economistas, né, como a professora Patrícia, já não são mais as necessidades, são os desejos que são ilimitados. Mas o clássico da economia fala sobre recursos escassos e necessidades ilimitadas. O que significa isso? Na verdade, todo recurso que a gente trabalha, ele acaba sendo um recurso escasso. E aí, quando a gente vai olhar o que realmente a sociedade ela demanda, o que as prefeituras elas demandam, o que o governo do Estado demanda, o que o governo federal demanda, se vocês forem olhar essas demandas, elas são demandas que nunca a gente consegue atingir, porque assim, quando a gente acaba atingindo uma necessidade, existem outras. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar muito bem o recurso, tá? Trabalhar muito bem, racionalizar isso para que nós possamos atender o máximo de necessidades possível. Tá? Um exemplo bem simples, e que eu acho que todos vocês já presenciaram algo assim. Às vezes você tem um problema numa rua. A rua, eu tenho que colocar água nessa rua. Aí vem a prefeitura, paga, abre a rua inteira e aí vai colocar água. Tá? Fecha, asfalta, beleza. Aí, de repente, 6 meses depois, nós temos que colocar esgoto nessa rua. Aí vai lá e abre a rua todinha, tem aquele gasto todinho e já coloca o esgoto. Tá, aí tem uma enchente, aí percebeu que não tem bueiro na rua. Tá? Tem que fazer agora também a água, tem que fazer alguma forma de escoar a água que vem da chuva. Então, tá, vamos lá, vamos abrir a rua todinha e vamos fazer isso. Olha só o tanto de recursos, né, que foram gastos e que, na verdade, se tivesse feito um projeto único, você poderia fazer tudo isso de uma única vez e com um único gasto. Tá? Então, isso já passa a ser no campo da gestão. É você começar a saber quais são os recursos que você tem, como que você vai otimizar isso e como que você vai atender essa sociedade de uma forma eficiente e uma forma empregando adequadamente os recursos. Ok? Então, quando a gente vê isso, esse é um exemplo típico que toda cidade, infelizmente, eu acho que as pessoas não sabem isso. Sempre esbarra com situações dessas em que as pessoas fazem um trabalho várias vezes, principalmente com recurso da prefeitura municipal, e que você fala assim, poxa, mas por que não fizeram um projeto e dentro desse projeto eles já fizeram tudo isso? Tá? Outra questão é a questão da lei da responsabilidade fiscal, que, na verdade, vocês podem ver que ela tem muita ligação com o que eu disse anteriormente. Por quê? Quando a gente fala sobre a lei de responsabilidade fiscal, o que ela está buscando? Ela está buscando aí a questão do planejamento, transparência e controle. Tá? Dentro da lei de responsabilidade fiscal, nós temos aqui que não se pode gastar mais do que arrecada e existem limites para os gastos. Você não pode pegar e falar assim, não, eu vou pagar a folha de pagamento da minha prefeitura até quando der. Não, você tem um limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Se você ultrapassa esse limite, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado. Tá? Então, já é uma primeira coisa que nós temos aí, essa questão da lei, que nós temos que enfrentar isso na nossa gestão. A outra questão é a lei da qualidade fiscal. Tá? O que seria a lei da qualidade fiscal? É você trabalhar melhor os seus gastos. Tá? Então, resumindo, trabalhar melhor os seus gastos. Quando eu coloquei aqui, eu falei assim, ó, melhorar a qualidade do gasto público, fazer mais com menos, de forma consistente com equilíbrio fiscal, para abrir espaço para investimentos e gastos sociais. E aí eu coloco essa tabela do lado. Tá? Essa tabela foi um estudo que um professor da universidade, que vai ser também professor de vocês, que é o professor Bertassi, e que quando ele faz esse estudo em 2011, ele mostra que se tudo continuar do jeito que está, né, se não tiver nenhuma mudança nesse cenário de arrecadação, né, e de aplicação, quando nós vamos chegar em 2018, ninguém pode fazer mais nada, a não ser trabalhar a manutenção do serviço público.
né? Porque, na verdade, você não vai sobrar dinheiro para investimentos. Então, quando fala assim, eu estou querendo mais um hospital. Quer dizer, como é que você vai querer ter um hospital se você não vai ter mais recursos para investir em hospitais? E outra, quando você trabalha com hospitais, assim que você fala assim, não, eu consegui um hospital para a minha cidade. Tudo bem, você conseguiu um hospital para a sua cidade, mas automaticamente você tem que fazer a manutenção desse hospital. E aí se você engessou todo o recurso, você não vai conseguir mais trazer esses investimentos. E aí o que acontece? Na hora que a pessoa vai lá, né, fazer a campanha, como que vai ser a campanha de uma pessoa dessa? Olha, eu cumpri com a manutenção do serviço público. Tá? E não é o que o eleitor ele quer. Tá? Ele quer que faça assim, eu quero abrir escolas, eu quero abrir hospitais, eu tenho que construir campos de futebol, eu tenho que trabalhar com clubes, eu tenho que trabalhar com lazer, e tudo isso está no campo do investimento. Né? E se você não trabalha a questão da qualidade fiscal, você vai engessar o recurso todo só mesmo pagando a manutenção. Já é um outro problema que nós temos aí na nossa área de gestão. E o outro problema que, grande parte, eu acho que 80% dos nossos TCCs da última turma, ele ficou preso nisso aqui, na questão da licitação. Tá? Todo mundo aqui conhece bem licitação. Né? Nós temos aí a Lei 866, nós temos a Lei 10.520 e a 5.450, que trabalha com questão dos pregões. E todos nós temos problema com elas. Né? Sempre temos o problema da questão da licitação, porque todos nós sabemos que a questão do menor preço, ela não garante o menor custo. Tá? Muitas vezes você trabalha o menor preço e na hora que você vai olhar, é tão ineficiente aquele material que você ganha, que na verdade você junta aquele lixo enorme. Né? Então aí já entra o que? É necessário que você faça a gestão. Como que você vai combater isso sem que alguém te acuse de estar direcionando uma licitação? Porque quando a gente começa a trabalhar do outro lado, mecanismos para que nós possamos evitar o problema que é trazido pela licitação, nós somos geralmente acusados de estar direcionando uma licitação. Tá? Então também é um outro problema que nós temos aí para trabalhar. E temos também a questão, hoje muito forte, questão dos princípios da sustentabilidade. Tá? E quando a gente trabalha dos princípios da sustentabilidade, que a gente começa a colocar aí a questão social, a questão econômica e a questão ambiental no mesmo nível de discussão, tá? Também nós temos que começar a trabalhar acordos entre as empresas privadas e o órgão público. Porque são problemas que todos estão envolvidos, já não é mais um problema só de gestão, já passa a ser um problema de governança, onde que todos têm que estar envolvidos para poder solucionar um problema e ainda você conseguir atender aos princípios da sustentabilidade. E aí, quando a gente vê tudo isso aqui junto, isso aqui parece que se torna uma algema, tá? É uma algema que acaba assim, o gestor público em um determinado momento, ele se sente totalmente aprisionado a tudo isso aqui. Né? E aí começam a surgir vários pontos aí, vermelhos, e que muitas vezes ele pode comprometer uma carreira de um gestor. Por exemplo, se você diz o seguinte, olha, eu não estou nem aí para essa questão do limite de gastos, eu vou gastar, tudo bem. Então, não vou respeitar os limites de gastos por atividades exigidos pela legislação. O que acontece? Vou ter que sofrer as penalidades da lei. Vou cortar gastos. Quando eu corto gastos, o que acontece? Prejudico a minha população, porque eu já começo a não atender aos serviços básicos da minha população. Depois, aumentar a alíquota. O que acontece quando eu aumento a alíquota? Além de prejudicar a população, o que acontece? Eu vou começar a ter, isso já é provado, viu, pessoal? Aumentou a alíquota, vocês automaticamente começam a aumentar a sonegação e cai a arrecadação.
Tá? Tem um limite. Tá? Existem alguns estudos que eles mostram o seguinte, que há um limite. Até um determinado ponto, você vai aumentando a alíquota, você vai arrecadando mais. Chega um determinado ponto que ao invés de você começar a arrecadar mais, você cai. Por quê? Porque às vezes o produto começa a ficar tão caro, a prestação de serviço ela fica tão cara, que as pessoas começam a não mais conseguir fazer essa prestação de serviço. E hoje a gente sabe, aí na parte de produção, nós sabemos que produtos chineses, na hora que ele entra no mercado, tá, nós não temos condição de competir. Tá? Quem hoje, por exemplo, abriria uma fábrica de agulha, né, de caneco esmaltado, de lixa, aqui no Brasil? Mas ninguém, tudo vem da China, porque não dá mais para competir. Tá? Então é a hora que, se você começa a colocar uma alíquota muito grande, o que acontece? As pessoas começam a não conseguir sobreviver e cair fora. E outros começam a buscar alternativas de sonegação. E aí o que acontece no final? A sua arrecadação ela cai. Outra questão, uso excessivo da nossa inexigibilidade de licitação, que seria o artigo 4º, seria o inciso 4º do artigo 24 aí da lei de 866/93. Aqui eu coloquei até uma ambulância aqui, né? Porque o lance é o seguinte, a ambulância está sem pneu. Tá? Pneu furou, rasgou. E aí, é necessária, nós podemos deixar sem a ambulância? Não. Tá? Agora, por que já sabia que você tem uma ambulância e que aquele pneu ele dura, ele tem uma durabilidade X, por que você não faz o seu planejamento antes? Por que você não faz a sua licitação antes? Por que você deixa para poder dizer que você precisa desse pneu de última hora? Né? Por quê? Porque aí com isso você acaba usando esse inciso aqui, o benefício aqui, que é a nossa inexigibilidade de licitação, e automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu estou promovendo corrupção. Tá? Porque ao invés de fazer todo o trabalho correto de licitação como é, o que eu vou fazer? Ah, tá, eu vou favorecer alguém. Né? Aí eu vou ali porque eu conheço, é meu amigo, e aí eu vou aproveitar disso e vou fazer alguém ganhar. Isso é crime. Tá? Então, isso aí, esse tipo de coisa acaba promovendo muito a questão da corrupção. Vocês podem ver que grande parte dos nossos problemas hoje no Brasil, ele está relacionado a isso aqui. E aí entra a parte de vocês. Tá? Depois que vocês viram tudo isso, que acaba engessando, quais são as alternativas que nós temos? Essas alternativas, elas não são as melhores. E aí a gente cai aqui, como fazer? Como fazer a lei funcionar? Através de quê? Através do processo de gestão. Fazer uma gestão eficiente. E essa preocupação com a gestão eficiente é que acabou surgindo aí esses cursos aí, esses incentivos aos cursos, tanto de graduação em administração pública e também nos cursos de especialização. E aí, nós temos uma nova estrutura organizacional que surge de processos de atividades, tanto no Estado, nos municípios, quanto na União, fazendo com que seja necessário a capacitação profissional. Tá? Então, por isso que vocês estão aqui, por isso que nós rodamos a outra turma, por isso que nós, coordenadores, uma vez por ano, nós, no Brasil inteiro, nós reunimos em uma determinada capital para discutir essas questões. Tá? E discutir essas questões até mesmo com representantes da CAPES também. Né? Então, por exemplo, esse curso que vocês estão fazendo agora, o material que vocês estão recebendo é um material que todos que estão fazendo esse curso no Brasil, eles estão recebendo. Então não adianta falar assim, eu não gostei dessa apostila, o conteúdo poderia ser essa. Não, porque esse material, ele é distribuído aqui em nível nacional. Todos os cursos de gestão pública estão recebendo o mesmo material que vocês. Todos trabalham da mesma forma. Claro que para a próxima rodada nós fizemos algumas modificações. Nós acabamos introduzindo novos conteúdos e também fundindo alguns conteúdos. Né? Então, esse material não é um material que nós... não o storyboard, as apresentações, os slides, todos são dos nossos professores. Mas o material base em que vocês estão recebendo é um material que já vem pronto. E nós temos que trabalhar este material. Né? Porque esse material é fruto de um trabalho que acontece durante o ano todo e que, na verdade, a gente faz a apresentação dele uma vez por ano, nesses nossos encontros de coordenadores. E aí, olha só como é que a gestão já começa a dinamizar o negócio. Por exemplo, quando eu tenho aqui
quando eu tenho aqui, que dentro da lei de responsabilidade fiscal, que eu não posso gastar mais do que eu arrecado, tá? O que acontece? Bom, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, mas e se eu arrecadar mais? Correto? Se eu arrecadar mais, eu vou poder gastar mais. Correto? Como que eu posso fazer isso? Eu tenho algumas estratégias. Uma das estratégias, eu posso trabalhar o meu próprio território através da questão da dinamização do território. Quando eu trabalho dinamização de território, vocês podem ver que dentro do município de vocês isso é muito comum. Olha só, eu posso incentivar vocações regionais. Tá? O pessoal que é da região aqui sabe que, na verdade, nós temos um trabalho muito forte em relação a incentivo de vocações regionais nas cidades aqui próximas aqui de Resende Costa. Nós temos aqui Tiradentes, nós temos Bichim, Prados, tá? Nós temos São Tiago com Biscoito. Né? Então, nós temos tudo isso que realmente as prefeituras e o governo do estado e os deputados, eles têm trabalhado bastante para incentivar isso dessas cidades na região. Eu tenho certeza também que nas regiões, nas demais regiões, isso também acontece, que é você incentivar aquilo que já está dentro da região. É onde que surge muito a questão aí dos aglomerados produtivos, tá? Quando você tem essas pequenas empresas que trabalham com um determinado produto que tem uma identidade dentro desses espaços, né? Isso aí é uma forma de trabalhar bem essas vocações regionais. Outra coisa, apoio às empresas existentes, que é uma outra coisa que a gente tem que estar fazendo sempre, porque, afinal de contas, não existe uma forma de você trabalhar a questão social e a questão ambiental se você também não trabalha junto com essas empresas que estão dentro desses espaços. Tá? Incentivar iniciativas comuns entre essas empresas, tá? Atrair, que seria uma questão de feiras, de exposições, atrair empresas para a região, que é uma outra estratégia também que é bastante usada, e também a questão da fiscalização e controle, porque também nada adianta você atrair para um determinado espaço se você não fiscaliza e você não controla. Existem determinadas cidades que você percebe uma cidade extremamente rica, uma cidade totalmente voltada para uma atividade tipo turismo e uma prefeitura extremamente pobre. Por quê? Porque todas aquelas atividades, elas não são legalizadas, né? Não foram legalizadas. Então, tudo existe na informalidade. Então, na informalidade, ela não gera tributos. Como não gera tributos, a prefeitura fica realmente extremamente pobre e ela não consegue atender às suas demandas, trazidas até mesmo por esse aquecimento que ela provocou dentro dessa questão da informalidade. Quando eu falo aí na parte de qualidade fiscal, se eu trabalho a questão aí de racionalizar recursos públicos e mão de obra disponível, eu vou reduzir a minha necessidade pessoal. Se eu reduzir a minha necessidade pessoal, automaticamente eu vou conseguir aumentar os recursos para investimento. Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, né? Se eu pegar uma coleta seletiva, trabalhar bem uma política de logística reversa, porque hoje também até tem, cada município ele é obrigado a ter o seu plano, né, de resíduos, a partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso aqui é associado a um trabalho de responsabilidade compartilhada de tratamento de resíduos, né, e o fim dos lixões. Só com essa estratégia que você já consegue atingir isso. Olha só como que funcionaria. Se eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou reduzir a minha necessidade de pessoal. Com a redução do pessoal, eu vou acabar reduzindo os gastos, eu vou melhorar o emprego, porque esse tipo de emprego ele não é um emprego considerado como um emprego verde, né? Por mais que eles tenham, quando você fala assim, as pessoas que coletam lixo e tal, ela tem um grande benefício na sociedade, sim, mas para ela não. Não é um emprego considerado um emprego como verde, é um emprego que ainda ela está com um emprego marrom, né? Quando as pessoas trabalham essa questão da qualidade de vida, né? E o emprego verde seria aquele emprego dentro aí dos princípios da sustentabilidade. Bom, melhorando o emprego, você acaba melhorando a qualidade de vida e com isso você tem menos gastos com a saúde também.
e automaticamente você tem mais sobras para investimentos aí e também de forma que você possa atender as suas demandas sociais. Tá? Então, quando a gente começa, isso é só um exemplo básico, e se você começa a trabalhar isso em toda parte da sociedade, você consegue ver o quanto que você pode melhorar os seus gastos, tá? E como que você pode trabalhar esses gastos no sentido de melhoria da qualidade de vida e automaticamente você ter uma redução nos seus gastos e com isso como que você pode canalizar essa sobra para maiores investimentos. E uma outra parte aí é a questão da licitação, que como eu disse aí, 80% das nossas monografias, elas acabaram tocando, quando não era exatamente relacionada ao problema da licitação, ela tocava na questão da licitação. Tá? E como que a gente trabalha bem a licitação? Primeiro, é quando a gente trabalha com a melhoria da nossa equipe. Tá? Com a melhoria do nosso pessoal envolvido na licitação. Porque a gente às vezes vê o seguinte, hoje é o José que está na licitação, no próximo ano é o João, no outro é o André. Né? Então, o que as pessoas, elas não têm um tempo para poder, de formação, de experiência para estar atuando ali. Então, o que elas começam a fazer? Elas começam a reproduzir editais de licitação. Né? Não tem uma gestão da licitação, é simplesmente uma aplicação da lei. Tá? Quando você já está preocupado com essa questão da gestão, a primeira coisa que tem que fazer, trabalhar a questão da equipe. Por quê? Porque através da equipe é que você vai começar a conseguir fazer realmente um planejamento. E a equipe de planejamento é extremamente importante e você consegue isso por meio de quê? Por meio da experiência que essas pessoas, o tempo que elas estão envolvidas nisso, o treinamento recebido por elas. Tá? E assim sim a gente já consegue atingir essa população, né? Atingir aí a melhoria aí da eficiência da licitação, tá? E a gente começa a minimizar os problemas de licitação. Eu acho que todo mundo aqui tem aquela questão do seguinte, ó, vamos fazer uma licitação de café. Tá? Eu não sei se vocês já participaram de licitação de café. É muito complicado. Tá? De repente, você fazer uma licitação de obra é menos complicado que você fazer uma licitação de café, tá? Que parece que é um produtozinho simples, mas, por exemplo, ninguém merece tomar um café horrível que não dá tinta, que não tem gosto, que não tem... Né? Agora, como que você vai diferenciar o produto dentro desse mundo do café? Como é que você vai diferenciar esse produto sem que alguém te acuse de você estar direcionando essa solicitação em café? Tá? Porque, por exemplo, as canetas, as pessoas já encontraram soluções, você tem aquelas classes. Tá? Então, quando você tem as classes, você fala assim, estou querendo listar uma caneta da classe A. Bom, da classe A você tem N fabricantes e você, com isso, você garante o seu produto. Mas café nós não temos. Tá? Nós não temos essa classificação. Ela fala assim, tá, tem um selo. Mas você tem café ruim com selo também. Tá? O selo ele vale pelo que você paga pelo selo e não por alguém que tomou e que julgou aquele café X. E aí, a gente entra agora, então, trabalhando essa motivação aqui, para vocês verem o que realmente a gente pode fazer. Quando eu fiz a apresentação para o Sávio, aí ele falou assim, olha, cada tópicozinho que você apresentou até agora, quando eu parei aqui, daria uma monografia. Realmente, cada tópico desse dá um TCC. Né? Porque o pessoal fala assim, o que eu vou fazer no TCC? Olha só, cada coisa, cada ponto que eu falei, daria um TCC. Tá? Não um, vários. Tá? Porque cada um pode trabalhar cada pontinho desse de uma forma totalmente diferenciada. Né? E aqui a minha preocupação foi juntar tudo isso para poder trabalhar uma problemática aí da questão da gestão pública. A equipe nós apresentamos, os que estavam aqui, né? Nós temos aqui, eu sou o coordenador do curso, o professor Saulo, que é o coordenador de tutor, a professora Patrícia, que vocês vão trabalhar com ela agora, no início, né, na introdução IAD, e também depois ela volta como coordenadora de TCC. Né? Oi? Coordenadora de TCC e metodologia, isso. Então ela vai trabalhar com o conteúdo de metodologia e também vai ser a coordenadora de TCC, que nós trabalhamos muito juntos e foi um trabalho muito bom no ano passado. Nós temos os nossos tutores, que vocês, também eu representei grande parte aqui. E aí nós temos aqui 4 polos
tá? Nós temos 3 polos aqui em Minas Gerais, temos um polo em São Paulo. Eu perdi 2 polos esse ano. Eu perdi o polo de Santa Rita de Caldas e perdi o polo de Embu das Artes. Então, só fiquei com esses 4 polos. Quem que é de Barroso aqui, do polo de Barroso? Tá. Quem que é do polo de Campo Belo e de Itamarandiba? Ok. Quem que é da cidade de Itamarandiba? Quem que é da cidade de Barroso? Tá vendo, gente, como é que isso funciona? Quem que é da cidade de Campo Belo? Ah, só tem um. Vocês podem ver que só tem uma pessoa da cidade em que o polo está, né? Porque, na verdade, o polo está ali, ele pega o entorno todo, né? Então, é sempre assim, porque o pessoal fala assim, nossa, eu vou chegar lá em Barroso, vai ter o pessoal de Barroso, estou em Campo Belo. Não, pessoal, por exemplo, o pessoal de Campo Belo tem muita gente de Belo Horizonte. Porque, por exemplo, quem que é de Belo Horizonte aqui? Aí, tá vendo? Né? Tá? Juiz de Fora. Aí, Barbacena. Aí, tá vendo? Então, vocês podem ver que os polos, eles acabam atraindo as pessoas. Tem até o pessoal de Sete Lagoas. Quem é de Sete Lagoas aqui? Aí tem o pessoal de Sete Lagoas. O pessoal de São João del Rei. Tá? Que estão em qual polo? Tá, Marandiba aí. Né? Pra você... Oi? O seu de Divinópolis. Tá no Montes Claros. Os Montes... Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está em qual polo? Campo Belo. Divinópolis está no de Barroso e de Campo Belo. O de São João está misturado. Tem gente no Campo Belo, tem gente de Barroso, tem gente também lá em Itamarandiba. Tá? Na próxima semana eu vou fazer a apresentação lá em Votorantim. Bom, o início do curso, pessoal, ele começa, tá, no dia 25/11/2014, então na próxima semana. Tá? Só que é o seguinte, os tutores só vão entrar na plataforma a partir do dia 1/12/2014. Então, o que vocês vão fazer nessa semana? Vocês vão entrar, vocês vão ver, vão testar se conseguem entrar, vão pegar o material, vão ler, para vocês conhecerem mesmo a plataforma nessa semana. Tá? Então, não precisa ligar para cá, quem que é o tutor, como que eu faço, atividade, não. Essa semana é para vocês conhecerem a plataforma, tá? Trabalharem a plataforma, apesar de, pelo que eu vi aqui, todo mundo já tem uma experiência com educação à distância, mas é bom isso. No ano passado eu tive muito problema porque tinha pessoas que não conheciam mesmo nada, e aí elas tinham muita dificuldade de operar a plataforma, tá? Então esse ano eu aproveitei e falei assim, não, vamos dar uma semana para as pessoas conhecerem a plataforma, que eu acho extremamente importante. Cada módulo está durando em média 20 dias. Tá? Então, cada disciplina ela está durando em média 20 dias. Né? Então, em 20 dias, vocês têm que chegar, pegar o material, ler o material, fazer todas as atividades e postar, que é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, a questão da postagem. A previsão de término do nosso curso é no dia 16/4/2016. Tá? Por que eu coloco previsão? Eu não posso garantir hoje que exatamente essa data nós estamos terminando o curso. Tá? Porque às vezes você fala assim, não, vamos deixar o TCC mais para frente, ou vamos deixar o TCC no próprio dia 16. Por exemplo, esse ano mesmo, a turma que fechou esse ano, nós tínhamos uma previsão de fechar o TCC no dia 30. Só que é o seguinte, todos os cursos estavam fechando o TCC no dia 30, então nós tivemos problema de transporte. Com isso nós passamos para quê? Nós passamos para o dia 14 de setembro. Então isso acontece porque nós temos os nossos recursos aqui, que são extremamente escassos também, né? E estamos aí com cursos quase ilimitados, tá? Então nós temos que atender bem isso. A carga horária do nosso curso são 510 horas. E como que essa carga horária ela é distribuída? Primeiro, nós temos 30 horas de introdução EAD, nós temos aí o módulo básico, que é de 210 horas, nós temos aí o módulo específico de gestão pública, que é 210 horas, e nós temos metodologia e monografia, mais 60 horas.
Uma informação aí para vocês também, que eu achei que se eu não conseguisse dizer na hora certa, é que os tutores vão começar no dia 1/12, tá? Então, a partir do dia 1/12 é que vocês vão ter o tutor na plataforma. O nosso contato aqui de e-mail, né, que eu acho que vocês já têm esse contato, mas é bom também reforçar, que é gpublica@nead.fsj.edu.br. E o nosso telefone de contato, 323379-2602. Tentem primeiro o contato por e-mail, porque esse contato por telefone ele é complicado, tá? Porque muita gente usando o mesmo número de telefone. Então, evitem usar o telefone e procurem usar mais um e-mail. Quem que é o nosso público-alvo? Tá? O nosso público-alvo é aquele que foi exigido lá no edital. Tá? Então, resumindo aquilo, nós temos aí todas as pessoas que são portadores de diploma de curso superior, que exercem atividades em órgão público ou de terceiro setor, ou que tenham aspirações ao exercício da função pública. Tá? Esse é o nosso público-alvo. Quais são os nossos objetivos com esse curso? Os nossos objetivos são esses. Primeiro, qualificar pessoal de nível superior visando o exercício de atividades gerenciais. Capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro, que é o governo, e micro, que são unidades organizacionais e sistemas públicos. 3. Capacitar profissionais com formação adequada a intervirem na realidade social, política e econômica. 4. Contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo Estado brasileiro nos âmbitos federal, estadual e municipal. Tá? Então, vocês podem ver que está tudo aí trabalhando a questão da capacitação. E a capacitação, ela surge de uma carência que veio aí ao longo dos anos, tá? E chega um ponto em que, para que você possa atender toda aquela legislação, você tem que trabalhar a capacitação. Então, uma coisa séria em relação a esses objetivos, pelo amor de Deus, não me mandem um e-mail desse, não. Não me mandem um e-mail desse, não. Tá? Isso é muito sério. Tá? Eu recebi um e-mail assim, quer dizer, lógico que eu tiro as palavras mais pesadas e coloco uma coisa mais suave, para vocês terem uma noção do que eu ando recebendo. Prezado coordenador, gostaria de dizer que o senhor está atrasando a minha aposentadoria. Tá? Esse não é o objetivo do curso, fazer o pessoal aposentar, não. Ah, o senhor passou a defesa do meu TCC para o próximo ano e, por isso, nesse período, não terei acréscimo de 10% do meu salário. Também isso não é meu objetivo, dar 10% de salário para vocês. Então, eu fiquei impedido de aposentar. Teria como aceitar a defesa do meu TCC ainda este ano para que eu possa me aposentar? Pessoal, ganhe um selo. Sem noção. Sem noção. Tá? Porque é o seguinte, vocês podem até pensar isso, mas guardem para vocês. Não faz isso não, que é muita exposição. Tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente brinca, a gente fala, mas quando a gente escreve o negócio fica mais pesado, sabe? É muito você, e contra você mesmo. Né? E uma coisa que vocês não sabem, que vocês ficam tão transparentes para a gente, principalmente para mim, né, que tem que ficar acessando todo dia a plataforma, tudo que vocês fazem é registrado e tudo a gente acompanha. Então, a gente vai criando na cabeça da gente, tá? A gente vai traçando o caráter, a personalidade, né? Só com esse tipo de coisa que é mandado para a gente. Né? Então, assim, quer pensar que você quer 10% do seu salário que você acaba de aposentar, guarda para você. Não venha compartilhar isso comigo, né? E achar que eu tenho que ser conivente com a sua aposentadoria. Eu não sou. Tá? Porque o objetivo do meu curso é capacitar pessoas para dar um retorno para a sociedade e não para aposentar com 10% a mais no salário. Então, aqui, eu estou como coordenador geral, o Saulo está como coordenador tutor, o Sávio é o nosso secretário, e tem o Lucas que não chegou, que daqui a pouquinho ele vai passar a parte do treinamento para vocês, a próxima parte é com o Lucas, então vocês também vão conhecer o Lucas, que é o nosso apoio. Nós temos 12 professores, tá? Depois nós temos 8 tutores, 2 tutores para cada polo, e depois vocês são 160 alunos. Então, o que acontece? O contato de vocês é com o tutor.
tá? Nem com o professor, porque o professor ele trabalha com as disciplinas e o tutor é quem vai tocando essas disciplinas, tá? Então, também, eu não tenho condição de ficar respondendo 160 e-mails de alunos me mandando, tá? Por isso que nós temos essa estrutura e que na parte de educação à distância, ela só funciona por isso, porque, na verdade, o tutor acaba sendo os nossos professores, os nossos braços, é quem que vai estar trabalhando direto com vocês, porque cada tutor está trabalhando com um grupo aí de 20 pessoas, né? Então é mais fácil. Quando ele tem um determinado problema, e se você tem um determinado problema e você está trabalhando com o tutor, ele é que vai buscar essa informação com o professor, ou então ele vai trabalhar com a gente, com a coordenação. Não dá para vocês mandarem um e-mail direto para a coordenação. E aí, a nossa organização do curso, ela é essa, tá? Nós temos aí os tutores, que está aqui no meio, tá? Ele é que faz essa ponte aqui entre os professores, tá? O coordenador, a questão com a equipe técnica, tá? E com vocês. Tá? Então, quem que é o professor de vocês nesse momento é o tutor que está trabalhando com vocês o tempo todo. Tá? Ele que está cobrando de vocês todas as atividades, ele que está passando as informações, ele que está orientando. Se tem alguma dúvida, vocês têm que recorrer ao tutor, porque ele tem informação para poder passar. Agora, se ele não tem, porque também acontece em casos que o tutor também não tem a informação, porque às vezes nem o professor tem, às vezes nem a coordenação tem, porque são coisas que surgem de última hora, né? Aí sim o tutor ele vai procurar. Né? Por exemplo, deu uma pane no sistema. Tá? Nós temos que aprender a conviver com isso. Tá? Você também não pode entrar em pânico porque o sistema não está funcionando. Não pode depois para a plataforma, ficar fazendo um monte de reivindicações no Facebook, pelo menos, que o pessoal vai para o Facebook, e começa a falar mal do curso no Facebook porque durante um domingo o sistema ele não funcionou. Isso acontece. Tá? Então, a gente também tem que ter, olha, se aconteceu, não entre em pânico. Tentem entrar em contato com o seu tutor, de alguma forma. E tenho certeza que ele já vai ter a resposta, porque eu já vou passar a resposta para ele. Uma vez, por exemplo, tinha uma atividade que teria que ser feita, era uma avaliação, eu acho, que teria que ser feita por meio da plataforma. E essa avaliação, ela abriria no sábado, não sei que horas, e terminaria no domingo. Né? Só que ela não abriu. Tá? E eu, nesse momento, eu estava indo para um congresso na Bahia, eu estava no aeroporto. Tá? Então, na hora que chega a informação para mim, eu já comecei a disparar, já entrei em contato com todo mundo, tal, não sei o quê. Quer dizer, naquele mesmo dia, às 10 horas da noite, a plataforma volta a funcionar. Tá? Então, são coisas que a gente já está resolvendo, eu não preciso entrar. Só que nesse meio tempo aí, de 4 horas, o Facebook bombou. Né? E não é isso, espere que realmente a gente vai resolver. Ninguém vai aqui para ficar prejudicando para você fazer uma passeata no Facebook. Tá? Então, assim, tem coisas que a gente tem que também já dizer aqui para evitar, que são coisas que aconteceram no ano passado. Bom, e aí, evitem também determinados tipos de coisa. Por exemplo, tem pessoas que me mandaram e-mail no ano passado, tá? Depois do módulo de logística, durante o módulo de logística, ele fala assim, prezado coordenador, no conteúdo de logística tem uma parte que fala sobre transporte interno, e eu não entendi muito bem, nem eu. Tá? Porque eu também não tenho que receber essa informação, você tem que falar com o seu tutor, não é comigo. Tá? Porque eu não, imagina, se toda dúvida de aluno, alguém me mandar como coordenador de curso, eu não tenho condição de fazer isso. Outra coisa, teria como me mudar de polo, porque o meu tutor não está deixando eu entregar minha tarefa fora do prazo. Não tem que entregar, eu não estou deixando o cara fazer isso. Né? Isso não é motivo, primeiro, isso não é motivo de troca de polo. Outra, não pode entregar a tarefa fora do prazo, isso é regra. E se o tutor deixar, ele é penalizado. Tá? Então, ele não pode deixar entregar a tarefa fora do prazo. Tá? Então, não é motivo para você mudar de polo, porque o seu tutor não deixou você entregar a tarefa fora do prazo. Depois, estou sentindo falta do coordenador na plataforma. Né? Vai continuar sentindo, porque não dá. Na faculdade onde eu estudei, o coordenador ia às salas uma vez por mês, e aqui ele nunca aparece.
Isso está me deixando sem motivação. Nossa, eu vou mandar uma foto de lembrança para ver a minha foto e motivar. Não sei, eu sinto falta de mais calor humano nesse curso. À distância. Entendeu? Sério, quando você pega e lê isso, você reflete a sua vida inteira, meu Deus. Tá? Então são coisas assim complicadas da gente ler, né? É engraçado, mas na hora que você chega assim, eu fico quase louco, né? O sábio tem que aguentar depois o meu mau humor, que eu fico o dia inteiro. Tá? Porque né? Se o tutor está ali para poder trabalhar com vocês, se tem os seus colegas, se tem o grupo, o coordenador, ele fica aqui trabalhando quase o dia inteiro em outras coisas mais estratégicas. Ele não pode ficar passando, está tudo bem com a turma, e como vocês estão felizes hoje, não dá, entendeu? E aí, na hora que você vê que está querendo mais calor humano, será que um curso presencial não resolveria mais essa questão? Né? É complicado, tá? Porque aí, às vezes, uma sala de aula... Porque, por exemplo, eu sou coordenador de um curso presencial aqui, que, na verdade, eu percebo que alguns alunos, eles vêm por curso, são alunos estudiosos e tal, mas eles vêm por curso porque eles estão procurando mais calor humano, de verdade. Tá? Então, eles interagem mais e vivem ali, e aí cada um ajuda a resolver o problema. Tem uns que fazem mercado, né, traz coisa para vender, o outro vende mais não sei o quê, o outro bijuteria, e faz aquele mercado todo. Tudo bem, eu entendo, mas numa educação à distância, que você está lá no seu computador, como é que a gente vai fazer mais esse calor humano? É um pouco complicado, tá? Bom, e aí, pessoal, nós temos aí as nossas disciplinas, que é a nossa estrutura do curso. Então, a primeira disciplina nós vamos trabalhar, que é a introdução à modalidade EAD. Nós temos as disciplinas do modo específico, que é Estado, Governo e Mercado, Público e Privado na Gestão Pública, o desenvolvimento e mudanças no Estado brasileiro, a parte de políticas públicas, a parte de planejamento estratégico governamental, o Estado e os problemas contemporâneos e indicadores socioeconômicos na gestão pública. Essa parte que a gente chama aqui de núcleo básico é a mesma parte que o pessoal trabalha na gestão municipal e o pessoal que trabalha na parte de gestão de saúde. Porque, na verdade, esses 7 disciplinas, elas acabam aí trabalhando essa parte mais macro, aquilo que você tem que saber. Né? A questão mais que te dá um raciocínio mais crítico para você entender políticas públicas, para que você possa entender a evolução do Estado brasileiro e para você trabalhar essa contextualização, que é extremamente importante isso. Tá? A parte de planejamento, a parte de indicadores, que a gente fala tanto na questão de indicador. Tá? Então, essa parte, o objetivo dela é por isso. Ela é chamada de núcleo básico porque é o mesmo para a gestão municipal e a mesma para a gestão de saúde. E aí, depois disso, a gente já entra em aspectos mais direcionados para o nosso curso, que não tem nesses outros cursos, que a gente chama aí de módulo específico. E aí nós temos aí a parte de cultura e mudança organizacional, a parte de comportamento organizacional, a parte de redes públicas de cooperação em ambientes federativos, gestão operacional, gestão de logística, plano plurianual e orçamento público. Tá? Então, isso aqui só vê essa parte no curso de gestão pública, não nos outros cursos. E depois, nós temos as disciplinas voltadas aí para o TCC, que são aí metodologia científica e monografia. Tá? Vocês têm uma parte aí que vocês vão entender qual que é a metodologia científica, com todas as técnicas, com o manual, com alguns trabalhos que vocês vão ter que realizar durante esse período, e depois a gente entra na parte de monografia. A parte de monografia, vocês têm 4 meses para desenvolver a monografia. Tá? Por favor, não fiquem doentes, não casem, tá? Nessa época, né? Não casem, não fiquem doentes, não tenham filhos. Por quê? Porque durante esse período nós temos um recurso que está sendo empregado para orientação. Se vocês fazem outras coisas na vida de vocês e perdem esse período, eu não consigo depois arrumar professor, tem que jogar para o próximo. Então, com isso, atrasa o curso aí quase 1 ano e meio.
Tá? Então, a gente tem que ficar esperto com essa questão dos prazos aqui. A modalidade do nosso curso é uma modalidade à distância, tá? Com alguns encontros presenciais, onde nós vamos realizar nesses encontros as avaliações. O nosso método é um pouco diferente das outras, porque cada universidade ela trabalha um método diferente, e ainda nós acabamos mudando um pouquinho isso a cada rodada, né? E quando a gente vê que uma coisa não está funcionando, a gente acaba adotando outra. Por isso que ele é construído em função das experiências de cada instituição. Não existe uma forma de você dizer, ó, vai ter que ser trabalhado sempre assim. Não, aí a gente já tem um pouquinho mais de liberdade para trabalhar. E o que a gente busca? A gente busca a questão de garantir a qualidade na formação do estudante nesse curso de especialização. O que a gente tem recebido de e-mails agradecendo o curso, o que a gente tem recebido de e-mails que diz, olha, por causa desse curso, eu estou dando aula em uma faculdade X, por causa desse curso eu fui chamado para trabalhar num curso de especialização, por causa desse curso eu consegui entrar numa prefeitura X, por causa desse curso eu consegui ser aprovado num concurso Y. Então nós temos recebido muito e-mail dessa natureza. E isso é muito importante para a gente, porque a gente vê o seguinte, então realmente o nosso material é bom, os nossos professores eles têm desempenhado, os nossos tutores eles têm trabalhado bem e os alunos têm estudado. Porque o grande medo que a gente tem quando a gente começa a trabalhar isso, que tipo de aluno que a gente está atraindo para os nossos cursos. Tá? Isso é extremamente importante quando você vê no resultado das monografias temas fantásticos. Tá? Temas assim que você começa a discutir, você não cansa e você quer discutir mais. Tá? Nós temos assim, trabalhos fantásticos. Claro que nós temos aí uma minoria que não quer nada, né, no curso que passou e que, na verdade, fica mandando esses e-mails que eu estou passando para vocês ao longo do curso. Ao longo dessa aula aqui, eu estou passando alguns e-mails. Claro que eu tiro as piores palavras, porque realmente as coisas são mais agressivas do que eu passo, mas é uma minoria. Tá? E a gente percebe que grande parte desses e-mails eles são enviados pelas mesmas pessoas. Então, é um problema mais localizado. Tá? Porque a grande maioria realmente está estudando e está trabalhando bem nisso. Tá? Bom, e aí, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que cumprir toda essa carga horária, tá? Vocês têm que fazer todas as disciplinas, não dá para pular disciplina e dizer assim, ó, eu vou deixar de fazer EAD agora e vou fazer no próximo curso. Eu não sei se vai ter o próximo curso. Tá? Não é garantia ninguém dá a garantia que nós vamos ter o próximo curso. Né? Por quê? Porque, na verdade, é um projeto, não é uma entrada contínua. Então, nós temos um projeto. Esse projeto é a segunda vez que a universidade aqui está trabalhando com esse projeto. Eu posso ter a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, como eu não posso ter nenhuma mais. Tá? Tem módulos, tem polos. No ano passado, eu tinha 6 polos. Esse ano eu tenho 4, quer dizer, 2 polos, foi negado o curso em 2 polos. Né? O motivo também eu não sei, tá? Porque se era problema de estrutura, eu não sei, ou se achou que houve esgotamento na região, eu não sei. Então não tem garantia. Tá? Como não tem garantia, vocês também não podem ficar deixando o módulo para fazer depois, tem que fazer agora. Tá? Nós temos que cumprir toda essa carga horária aí referente aos créditos, nós temos que trabalhar o TCC no final, e aí o nosso plano pedagógico ele permite o seguinte, a pessoa que conseguir escrever um artigo científico durante o período deste curso, tá? E conseguir publicar esse artigo dentro da área de administração pública, tá? De gestão pública, e conseguir publicar esse artigo em um congresso de peso, tá? Ou em uma revista científica, ela não precisa fazer o TCC porque ela pede equivalência. Correto? Tá? Então, se fizer um artigo científico e fizer a aprovação direitinho, por exemplo, tem pessoas aí que acabaram uma outra... às vezes acabaram um curso de especialização numa área pública. Se o artigo científico tem a ver com a área pública e durante este período,
né, que vocês começaram agora. Vocês conseguirem, nesse próximo ano, publicar um artigo científico em um congresso de peso e colocar um artigo em uma revista científica, vocês estarão dispensados de fazer o TCC no final. Ok? No ano passado, nós conseguimos 3 casos nesse sentido. Porque, às vezes, alguém está trabalhando, por exemplo, no ano passado, nós tínhamos um aluno que ele tinha acabado de fazer o mestrado dele. Então, o que acontece? Ele tinha acabado de fazer o mestrado dele, ele pegou um dos artigos, desenvolveu naquele período, tá? Que tinha tudo a ver, porque o mestrado dele estava também ligado à área de gestão pública, e além do artigo, ele também ele escreveu um capítulo de um livro, tá? O capítulo do livro também vale, tá? Um capítulo de livro, e ele acabou pedindo a equivalência, e o colegiado, ele deu essa equivalência, certo? Bom, então essa é a condição. Agora, lógico que isso tem prazo, tá? Por exemplo, vocês têm que fazer essa publicação até novembro do ano que vem. Porque se for depois de novembro, você já está na fase de monografia, aí já não adianta mais. Né? Então tem que estar até novembro do ano que vem. Né? Então, você vou começar a escrever agora, porque pelo menos novembro do ano que vem já está pronto. Tá? Então, até novembro do ano que vem tem que ter isso, porque tem um período, porque você tem que decidir se você vai fazer o TCC ou se você vai pedir uma equivalência. Tranquilo? Bom, o nosso curso tem periodicidade de 18 meses, ou seja, 3 semestres. Tá? Os nossos encontros, nós temos os nossos encontros aí. Eu aumentei o número de encontros para essa turma, tá? Porque nós tínhamos aí 4 encontros e agora nós temos 6 encontros, porque eu colocava 6 disciplinas para poder dar uma avaliação. E aí nós percebemos que isso não estava muito eficiente, não. Tá? Porque era muita coisa, a pessoa ficava quase louca na hora de estudar, para a gente também era complicado fazer toda essa gestão, e aí o nível de insatisfação era alto. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos aí o primeiro encontro presencial, que é hoje, tá? Que é essa aula para poder a gente colocar os acentos, os pingos e tirar todas as nossas dúvidas. O segundo encontro aí, ele tem uma previsão para o dia 22 de março de 2015, onde que nós vamos ter a primeira avaliação, tá? Com são 4 módulos, porque tem a da Patrícia também. Depois, 4 disciplinas. Depois nós temos aí o terceiro encontro, que depois com mais 3 disciplinas, depois o quarto encontro com mais 3 disciplinas e depois o quinto encontro com mais 3 disciplinas, tá? Porque aí você tem uma quantidade menor de conteúdo e aí você consegue fazer uma prova com mais qualidade, você consegue avaliar melhor, você consegue dar um feedback melhor para a gente. Certo? Mesmo porque também a gente pode mudar, dependendo dessas necessidades, de como trabalhar essas disciplinas do módulo básico e do módulo específico. Então a gente já tem mais liberdade também para trabalhar essas formas de avaliação. Certo? Bom, então são esses. Agora eu coloco a palavra aí de previsão, porque, por exemplo, essa previsão do 8/11 de 2015, eu não tenho a data do próximo Enem ainda, que pode ser esse dia, então eu teria que mudar essa data depois. Só que vocês são avisados com 2 meses de antecedência da data. Tá? Ninguém é avisado de hoje para amanhã que você tem uma prova sábado, não. Tá? Ou que a data mudou. Tá? Sempre nós avisamos com 2 meses de antecedência. Né? Claro que a gente coloca a previsão para poder não ficar, porque eu não sei se no ano passado eu coloquei previsão, mas a gente anda recebendo alguns e-mails meio complicados quando a gente fala de avaliação. Ao invés da pessoa procurar o tutor, mostrar o seu problema com bastante antecedência e para trazer para a coordenação ver como resolver, as pessoas preferem deixar 1 semana da prova para mandar um e-mail desse tipo. Tá? Ó, no dia da aula inaugural, você disse que a prova seria de 21/6/2015. Depois disso, eu marquei uma viagem, agora a prova vai ser no final de semana. Que desorganização é essa? Eu quero fazer a prova dia 21 e vou procurar meus direitos. Pode procurar os direitos. Entendeu? Eu tenho um prazo de 2 meses para poder avisar a data da prova. Tá? E aí vem com essa grosseria toda, daí lógico, eu falo, eu limpo as palavras piores. E aí, o seguinte, a gente da coordenação recebe um e-mail desse, sinceramente, a gente fica até desmotivado a ter que resolver o problema de uma pessoa dessa. Tá? Porque são vícios que as pessoas trazem esse tipo de comunicação. E a gente tem que também melhorar isso no nosso curso. Oi? Tem segunda chamada, sim.
nós temos a segunda chamada. E sempre a gente faz o seguinte, a gente faz a primeira chamada, tá? Essa primeira chamada nos polos, tal, com aquela coisa toda. A gente traz essas provas, faz a correção dessas provas, né? E aí, o que acontece? Tem determinados alunos que, às vezes, no ano passado, como assim, tinham 6 disciplinas, às vezes tinha um conteúdo que o aluno não absorveu e você percebia que isso era um problema em massa. Então, o que você fazia? Você pegava essas pessoas, dava a chance dessas pessoas fazerem essa prova de novo, tá, para melhorar, e ainda pegava a pessoa que tinha um problema de viagem, alguma coisa assim que a gente sabe que acontece, e daria essa segunda chamada. Então, esse tipo de e-mail era totalmente sem noção total, sem condição de ter recebido, porque você tem a prova da segunda chamada. Não tinha necessidade de receber um e-mail desse, né? E aí, aí aquela coisa que você começa a ler a pessoa. Aí quando você conhece alguém que conhece a pessoa, aí você já começa a puxar, aí você percebe que a pessoa vive isso a vida dela, né? É a forma como ela trata as pessoas que trabalham com ela, né? Principalmente os subordinados. Tá? Então você já começa a fazer uma leitura das pessoas. A gente deixar as pessoas fazerem leitura da gente é uma coisa um pouquinho perigosa, né? Ficar expondo demais é um pouquinho perigoso. As provas, geralmente, elas acontecem ou num sábado ou num domingo, e depende do número de provas, né? Ele pode acontecer numa manhã ou numa manhã e tarde. Por exemplo, quando nós tínhamos aí 6 disciplinas por prova, nós fazíamos uma manhã e uma tarde. Tá? Agora que nós temos 3, pode ser uma manhã ou uma tarde. Tá? Aí o que acontece? O pessoal entra em pânico por causa da prova. Mas o seguinte, olha só, as avaliações que vocês fazem, elas têm, dentro da avaliação nós temos aqui, durante a oferta do curso, nós temos aí exercícios, nós temos aí participação em fóruns, nós temos aí tarefas, tá, que são realizadas e que vocês são avaliados. Tá? Vocês têm um livro-texto, que é um livro-texto muito pequeno que dá para poder ler tranquilamente. Tá? Porque o pessoal trabalhou bem esse livro, o que você precisa saber e que você é avaliado em cima daquilo ali. Então, a pessoa que leu o livro, que fez todas essas tarefas. Quando chega na época da prova, estudem as tarefas, sabe? E dão uma lida geral. Tá? Porque dentro das provas, muitas questões a gente acaba tirando das tarefas também. Tá? Então aí, o que acontece? Na hora que você vê, um aluno está com 40 na tarefa, chega na prova, tira 0, ele fez a tarefa? Não. Tá? Não fez a tarefa. Tá? No ano passado, eu fui obrigado a fazer uma prova porque um professor, ele teve um problema de saúde seríssimo e ele teve que sair daqui e ir para Belo Horizonte. Ele foi internado em Belo Horizonte. O que acontece? Como que eu ia fazer para um professor desse fazer a prova? Não tinha como. Tá? Eu tive que fazer a prova do professor. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei a tarefa todinha, eu li as tarefas todas. Eu fiz, o Rogério sabe disso, que ele lembra dessa história. Eu fiz a prova com cada questão da tarefa, porque eu falei assim, eu não posso mexer em nada, porque assim, foi o professor que fez e ele está internado, eu não posso ligar para o professor, eu como coordenador vou fazer. Peguei a tarefa com as respostas, um gabarito, montei todinho. Tá? E aí, o que acontece? Algumas coisas eu colocava coisas absurdas, às vezes eu colocava uma prova de marcar e colocava uma alternativa com uma resposta dada e o resto das alternativas, coisas absurdas, que qualquer pessoa que tivesse senso, ela ia ler e falasse, não, isso não pode. Não pode acontecer. Por quê? Porque era uma alternativa para poder não trazer problema para o aluno. Tinha gente que, teve pessoas que acabou zerando a prova. Né? Então, o que aconteceu? E tinha 40 na tarefa. Primeiro, a pessoa não sabia a tarefa, não fez a tarefa, acabou copiando a tarefa de alguém, e na hora da prova também não quis ler a prova, porque se tivesse lido a prova com um pouquinho de atenção, ele acertava. Tá? Então foi assim, o meu maior teste, né, foi esse, de fazer uma coisa assim, totalmente dentro de uma lógica e a pessoa não fazer. Então por isso que a gente pede, leiam o material, façam essas tarefas com carinho, separe, porque a educação à distância, pessoal, não é aquela questão de distribuição de diploma, não. Tá?
a educação à distância, a pessoa fala assim, a educação à distância é para aquele que não tem tempo de estudar. Não, isso não é verdade, não. Tá? Educação à distância é para aquele que não tem condição de assumir um horário para poder sair daqui e andar não sei quantos quilômetros, ficar numa sala de aula durante o final de semana inteiro ou durante tantas horas por dia, para poder ficar ali naquele espaço físico. Tá? A educação à distância é uma forma de você administrar o seu tempo, mas você tem que ter esse tempo para estudar. Você tem que ter esse tempo para resolver os exercícios. Tá? E vocês podem ver que as questões são extremamente criativas, que os professores eles elaboram. É uma coisa que dá prazer de fazer. Tá? É uma coisa que desperta um lado crítico da gente, né, que começa a refletir determinadas situações, né, e que, na verdade, a pessoa não pode só, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito. Tá? Porque depois vocês são avaliados depois nessa avaliação presencial. E isso que foi feito de qualquer jeito vai ser avaliado depois. Tá? E aí tem pessoas que, quando você dá uma questão aberta, ela te responde a pergunta você te responde, dá a resposta com a própria pergunta. Né? Tá? É possível acontecer não sei o que, explique. É possível acontecer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? E depois entra com recurso ainda achando que a resposta foi assim, a coisa mais iluminada que existiu na face da Terra. Né? E não é assim. Tá? A gente tem essa base aí para poder trabalhar. Bom, outra coisa da avaliação. Nós temos aí os encontros presenciais que a gente trabalha bastante essa avaliação e no final do curso tem a questão do TCC. Tá? E o TCC, ele está amarrado com uma dessas disciplinas ou com várias disciplinas, dependendo de como você conduz esse TCC. E aí, pessoal, algumas coisas importantes. Tá? Primeiro, ler todo o material e fazer as tarefas e respeitar todos os prazos. Tá? As tarefas, elas valem 40%. As provas, muita coisa tirada dessas tarefas, e aí você ganharia nas tarefas e depois ganharia nas provas. A prova vale 60%. Então, ano passado tinha um tal de, eu não vou fazer tarefa, depois eu fecho a prova. Que garantia que você tem que você vai fechar uma prova? Tá? Nenhuma. Né? E aí, eu sou ruim, eu sou mal nessa hora, e o Rogério sabe que eu sou mal. Eu deixei o Rogério fazer uma menina fazer recuperação, porque ela tirou 59 em 60. Como ela não fez tarefa, vai para a recuperação. Tá? Chorou, sem problema. Você não fez a tarefa, 59, não é 60, então você não conseguiu o mínimo para passar. Não dou um ponto de forma alguma. Né? Foi lá fazer a recuperação. Tá? Se faz a tarefa, né, chega no final com 59, mas fez tarefa e fez lá, eu às vezes até fico com dó, não, vamos reavaliar, vamos ver essa tarefa aí de novo. Os tutores já receberam, todos os tutores já receberam um e-mail meu desse. Olha, o fulano está com 59, dá uma olhada se tem algum ponto aí nessa tarefa, vamos olhar, vamos rever essa prova. Tá? A gente faz isso. Agora, fez a prova presencial, tirou 59 e não fez tarefa, não, você está de recuperação. Tá? Então, eu sou um pouco ruim nessa hora. Bom, acompanhar o cronograma rigorosamente. Tá? Os prazos são para serem cumpridos. Então, se eu tenho para postar a minha tarefa até segunda-feira, tá? Postem a tarefa no domingo, pessoal. Coloca um dia a menos para vocês vão resolver um grande problema, porque se a plataforma der problema pau na segunda, por mais que depois a gente vai tentar ver se o problema realmente foi da plataforma, mas aquela ansiedade gerada ninguém merece. Tá? Então, para evitar a ansiedade, acabem no domingo, postem no domingo, porque o prazo é segunda-feira, vocês têm um dia a mais. Porque se der algum problema naquele domingo, você ainda consegue ligar na segunda-feira de manhã. Não, a pessoa deixa para ligar o computador às 11 horas da noite, porque sabe que às 23h59 da segunda-feira vai fechar. Deu algum problema, você não vai conseguir enviar a tarefa, não. E aí você não vai dormir aquela noite, que eu tenho certeza que não dorme. Tá? E aí o mau humor ninguém merece, marido não merece, mulher não merece, filho não merece, ninguém merece o mau humor que vocês levam para outro dia. Então tentem resolver esse problema, todo mundo vai ficar feliz, tá? Com o dia anterior. Reprovação em disciplinas, ela impede o TCC. Tá? Isso está lá
no nosso projeto pedagógico. Não pode fazer TCC se vocês foram reprovados em disciplinas. Não dá. Então, melhor não ficar reprovado em disciplina. Na fase do TCC, o aluno recebe um orientador para poder acompanhar. Ano passado eu recebia um orientador e um tutor. Tá? Esse ano ele vai receber um orientador, porque o tutor vai virar orientador depois. Tá? O orientador ele só é obrigado a se comprometer com o aluno no período do TCC. Tá? Aí, às vezes, aí acontece alguns casos. Por exemplo, a data do TCC está no dia 16. Acontece algum problema de formatação, alguma coisa, e que no dia 16 o seu TCC não está pronto, mas ele está pronto para o próximo final de semana. Ou ele está pronto para dali a 15 dias. Tá? O seu orientador, se ele quer te pegar e fazer essa defesa depois, ele pode fazer isso sim, só que a defesa é aqui, não vai ser mais no polo, não. Tá? Vocês vão ter que viajar para cá para poder fazer defesa aqui. E isso, o orientador vai dizer, não, eu posso deixar, aconteceu isso, eu vou ficar com esse orientando. E eu vou defender daqui 15 dias, ele pode fazer isso. Tá? Eu vou daqui um mês, ele pode fazer isso. Até daqui um ano. Mas se ele mandar um e-mail dizendo que ele não tem interesse em orientar mais, ele não tem obrigação de orientar. E eu não tenho como obrigar um orientador desse a orientar. Tá? As pessoas que acabam arrumando tanta confusão com o orientador, mas tanta confusão, que o orientador depois ele não quer nunca mais ver aquele aluno na vida. Tá? Então não adianta em depois também ficar que o orientador não vai orientar mais. Né? Aí o pessoal fala assim, mas às vezes tem orientadores e orientadores. Concordo, tem orientadores e orientadores, mas nós já temos uma seleção de orientadores e nós já sabemos o potencial de orientador. Tá? Então, nós temos alguns casos também, eu acho que eu tenho mais parte aqui importante para ele falar, que é o seguinte, outra coisa, plágio. Tá? A palavra é muito bonitinha, plágio. Tá? Plágio é cópia. Cópia de frases, cópia de trechos, cópia de trabalhos, cópia de tudo. Tudo que é copiado e que você não copia da forma que deve ser copiada, é plágio. E plágio é crime. Tá? E nós não podemos aceitar plágio. E existem vários programas de plágio. Você joga na internet, aquilo já mostra todos os trabalhos em que você copiou e o local e o percentual de cópia que existe do seu trabalho. Tá? Então, plágio é crime. Não adianta tentar achar que está enganando, porque hoje é muito fácil de detectar. Tem gente que acha que plágio é se você pegou a ideia, não é a ideia, se você copiou, é um plágio. Tá? Então, se alguém diz, segundo Joaquim, a gestão pública do município X arrecada tanto, né? E aí foi o João que escreveu isso, se eu pegar, segundo Joaquim, e o João conseguir provar que eu copiei isso do trabalho dele, eu acabo respondendo por plágio. Tá? Então, plágio é uma coisa muito séria e dentro do material de metodologia e dentro da orientação que vão ser dadas pelos tutores, vocês vão ter orientação de como não cometer plágio. E mesmo porque na internet tem várias formas de ensinar como você sair fora do plágio. Tá? Então, a pessoa que comete plágio é porque ela quer cometer um plágio. Tá? Porque plágio é cópia. Depois não adianta vir enrolar a gente, não, porque está isso muito claro, é cópia. Outra coisa, atestados médicos, eles devem ser entregues dentro do prazo. Todos nós aqui somos funcionários públicos e sabemos disso. Existe um período para a entrega do atestado médico. Tá? Se você quebrou a perna hoje, você vai ter que segunda-feira, mandar o atestado médico. Tá? Não dá para você mandar um atestado médico do ano passado, não. Tá? E uma outra coisa, o atestado médico tem que ter assinatura e carimbo, né, do médico e ainda o registro do médico. Nós estamos recebendo atestado médico sem assinatura, vocês não têm noção do como. Tá? Toda hora um atestado médico chega para a gente, não tem assinatura, não tem referência, não tem nome do médico, não tem absolutamente nada. Tá? Então não temos como aceitar uma coisa dessa. Regime especial às gestantes. Tá? É um outro problema que nós temos enfrentado bastante aqui.
as pessoas querem um regime especial. Aí vamos usar uma lógica. Quando você está num curso presencial e a pessoa é gestante, tem uma gestante complicada, tem um período de gravidez complicado, aí ela vai para um regime especial. Como é que é a questão do regime especial? Para estudar onde? Em casa. Não é isso? Para estudar em casa. Você recebe as atividades para você fazer em casa. Não é assim que funciona o regime especial? Na educação à distância, a pessoa já está em casa. Né? Então, não tem como me dar um atestado de regime especial, porque você já está em regime especial. A educação à distância, ela é assim. Tá? A única coisa que pode acontecer é que você poder... Se para você fazer uma prova, às vezes você está passando mal, né, por causa de uma gravidez de alto risco, aí sim é um esquema diferente para fazer a prova. E não dispensem disciplina de regime especial, porque eu nunca entendi por que as pessoas me pediam regime especial, sendo que elas já estavam em casa para poder trabalhar. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é importante a gente deixar bastante claro isso. Tá? E aí, também, e por que eu trago tudo isso? Para poder evitar receber algumas coisas aí. Tá? Não pude fazer as disciplinas do modo específico porque fiquei doente no ano passado. Segue o atestado. E agora, qual a sua proposta? Eles me perguntam a minha proposta. Agora, qual a proposta que eu posso fazer? Eu não tenho proposta. Tá? Você ficou doente, me entrega um atestado um ano depois e vem me perguntando qual é a minha proposta como coordenador? Nenhuma. Tá? Eu não tenho proposta. Tá? Aí, quando fala querido coordenador, corre. Se for à noite, eu desligo o computador para dormir, porque eu sei que eu não consigo depois. Tá? Então, eu sou apaixonada por esse curso. Né? Esse é o meu sonho. Mas perdi 8 disciplinas e acredito que o senhor fará com que meus sonhos se realizem. Primeiro, você tem que acordar. Né? Porque como que eu posso realizar um sonho de uma pessoa que perdeu 8 disciplinas? Primeiro, que a Porta da Esperança eu nunca fiz parte. Tá? Então é meio complicado isso, porque eu não posso realizar o sonho de uma pessoa que perdeu 8 disciplinas, e aqui não é realização de sonho. Nós temos que estar muito bem acordados para poder a gente fazer um curso desse. Né? Então, quando vem querido coordenador, eu já desligo o computador, não dá para ler mais. Bom, tem aquele povo bomba também. Tá? Isso aqui eu recebi no dia 24 de agosto e no dia 25, era o último dia para poder fazer a postagem do TCC na plataforma. Tá? Senhor coordenador, quando eu comecei esse curso, eu imaginava que o FSJ fosse séria, que o curso fosse sério e que as pessoas fossem sérias. É tudo muito bagunçado. Vocês trocam os tutores e não avisam. Eu estou tentando falar com o meu tutor e não estou conseguindo. Hoje são 24 de agosto e amanhã é dia 25, é o dia da entrega do TCC, e não consigo falar com o meu tutor para saber o que eu tenho para entregar. Tá? Tudo bem. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Porque o orientador não está fazendo nada, o tutor não está fazendo nada, o que que acontece? Quando eu vou checar quem que é o tal tutor que ele estava falando, o tutor tinha saído do curso no dia 29 de abril. Sério. Esse foi o nosso exemplo clássico aqui. Tá? 29 de abril e ele procurando o tutor no dia 24 de agosto. Tá? Aí eu fui abrir a plataforma para ver o que está acontecendo. Ele realmente, desde abril, ele não entrava mais. Tá? E estava procurando. Aí eu respondi o e-mail, falei assim, olha, o tutor X, ele saiu no dia 29 de abril. No dia 5 de maio, você recebeu um tutor e um orientador. Nós enviamos tantos e-mails para você como no anexo, porque fica tudo registrado. Isso mostra que desde o dia X, você não entra mais na plataforma. Então, quem é que está desorganizado? Não é o curso. Tá? Porque é meio complicado você receber uma coisa. Eu fui assim, entrando em pânico quando eu fui lendo. Aí, de repente, quando eu esbarro o nome do tutor, que eu vou procurar quem é o tutor, eu disse, não, isso aqui é brincadeira, não tem a menor lógica receber um e-mail assim. Bom, outra coisa. Eu me casei, por isso que eu falei, casa não, gente, casa antes, entendeu? Ou depois do TCC. Não case na fase do TCC, não. Se tiver alguém com casamento marcado, dá uma olhada se vai coincidir para poder não acontecer isso.
Eu me casei e tive cuidados preparativos do casamento, e por isso não fiz meu TCC. E agora, como que eu faço para acabar? Eu amo esse curso. Amo o curso, mas casou com outra. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Né? Bom, o meu orientador não vai com a minha cara. Ele está me perseguindo. Ele disse que não vai aceitar meu TCC. Eu estou enviando o TCC para o senhor olhar como está ficando bom e pedir para ele aceitar. Tá? Só que é o seguinte, pessoal. Não, aí eu respondi, olha, o seu orientador não pode não ir com a sua cara, porque ele não te conhece pessoalmente, só por meio da plataforma. Então não tem jeito disso acontecer. Ele não está te perseguindo, porque ele não tem tempo para isso. Dos 9 TCCs que eu passei para ele, 8 estão sendo desenvolvidos, só o seu que não. E o outro, eu olhei o seu TCC, o mínimo são 20 páginas e você só mandou 7. Como é que você está dizendo que o negócio está ficando bom? Hã? Não tem condição, gente. Tá? Agora, o mais interessante é que a maior parte desses e-mails sempre é dado pelas mesmas pessoas. Tá? É um grupinho de 5, 6 pessoas no máximo, no meu curso aí de ano passado, 240, e que passava essas coisas aí, e a gente perde, né? Uso o meu tempo escasso para ficar fazendo eu ler os negócios. Depois vem, coordenador, o meu orientador disse que eu não posso defender o meu TCC porque detectou plágio, só porque eu copiei uns pedaços de outra monografia, só por isso, pessoal. Então, eu quero uma declaração formal e escrita da UFSJ dizendo porque eu não posso defender o meu TCC para que eu possa tomar as minhas providências. Eu escrevi, eu não posso mandar isso não, quem decide se você defende ou não defende é o seu orientador, eu não, como coordenador não tenho poder para isso. Né? Quer defender? Vai lá e defende, aí na hora que ele abrir a boca e falar assim, seu trabalho está de plágio, você tem uma série de coisas para resolver na sua vida depois. Né? Tá? Então, pessoal, são coisas que a gente tem, vocês podem ver, nada disso que eu li aqui é sério. Né? O que as pessoas estão fazendo? Se expondo dessa forma. Né? Fora os que vão para a plataforma, vão para o Facebook, fazem protesto contra o curso, essas coisas todas. Mas, assim, o que é bom é que, na verdade, quem faz isso são o quê? 5, 6 alunos, no máximo 10 alunos, que está fazendo isso aí no universo de 200 alunos. Tá? Foi por isso até que nós mudamos muito a forma que vocês fizeram a entrada esse ano. Vocês podem ver que vocês fizeram uma provinha na internet, né? Vocês fizeram uma provinha na internet. Essa prova, você tinha que ter um compromisso de abrir a plataforma tantas horas e fechar tantas horas. E aí vocês também tiveram que fazer uma prova de interpretação de texto. Tá? Só com isso que vocês fizeram na internet, que depois zera tudo, e depois vocês foram avaliados em cima da documentação, porque antes a gente só fazia em cima da documentação, só com isso, pessoal, 400 pessoas não fizeram essa prova. Né? E eu tenho certeza que esses e-mails provavelmente viriam de quem não fez. Tá? Porque são aquelas pessoas que não querem comprometer com o tempo, são aquelas pessoas que não querem, que às vezes têm uma certa dificuldade de abrir a internet, são aquelas pessoas que não... e da prova também tem pessoas que não conseguiram fazer nem 50% da prova, porque também tem dificuldades também em fazer uma interpretação de texto. Então, por isso que nós fizemos uma seleção um pouco mais pesada esse ano. Tá? Porque o nosso curso é um curso muito bom. Muito bom. Tá? Mas a gente precisa também de um aluno muito bom. Porque se a gente não tem um aluno bom, não tem como o resultado ser bom. Né? Certo? Então, pessoal, eu cheguei ao final da minha apresentação aqui. Espero assim que tenha dado o recado. O que vocês precisarem da gente, vocês podem contar. Tá? Trabalhando bastante a questão do nosso tutor, o material. Tá? Eu sempre respondo aos e-mails que são direcionados para a coordenação, mas desde que os e-mails também eles tenham uma certa coerência, tá? E que os problemas trazidos realmente são problemas que vocês não consigam resolver entre vocês ou com os tutores, certo? Então foi um prazer muito grande estar aqui. Agora sim, no final, eu digo boas-vindas a todos, tá? Porque eu não disse essa palavra até agora, porque eu só digo essa palavra no final, depois da minha fala. Tá? Eu espero que todos sejam bem-vindos, espero que todos possam
aproveitar o máximo do nosso curso aqui. Ok? Muito obrigado a todos.